Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas à mesa Costurando Narrativas. A ação compõe as atividades do Mês da Mulher no Museu Paranaense. Hoje temos a presença das mulheres responsáveis pelos bordados que compõem a exposição Antiecos e Outros. Emiliane, Stephanie, Valdelice, Ângela e Eliana foram convidados pela curadoria da exposição a pensar na presença e apagamento, a partir de 5 retratos do acervo do MUPA, dos quais só se sabiam os nomes. A exposição Antiecos e Outros apresenta a cultura afro-brasileira por meio de um recorte mais local, abrangendo as heranças africanas do Paraná, a partir de materiais que integram o acervo do museu. O projeto de curadoria compartilhada foi formado por um grupo interdisciplinar de pesquisadores e artistas para construir um fio condutor a partir do acervo existente do MUPA, identificando as entradas possíveis de diálogos entre interesses acadêmicos, museal, artísticos e representativos dos afros paranaenses. Todos envolvidos na tarefa de encarar o eco do apagamento histórico das populações afro-paranaenses e contribuir para ecoar suas vozes, vidas e expressões. Hoje estão presentes aqui no nosso bate-papo, então, nossa mesa redonda, a Stephanie e a Emiliane. A Ângela e a Helene Brasil tiveram um imprevisto, então não puderam estar com a gente hoje, né? Vamos ver se a Ângela chega ainda a tempo. Mas elas vão levando o bate-papo com a gente e depois a gente vai descer lá na exposição para ver os passos positivos e contar um pouquinho para vocês como é que foi dividido os núcleos da exposição. Eu vou pedir então para as meninas começarem se apresentando, o nome, de onde vieram, depois falar um pouco do trabalho, como surgiu esse convite com o museu, essa parceria, como foi para vocês também receber esse retrato e fazer esse bordado a partir da proposta da curadoria. Boa tarde, eu sou a Stephanie, sou responsável pelo bordado do Senhor Alípio, daqui a pouco vai passar ali. Sou curitibana, tenho 29 anos, sou bordadeira, sou designer de moda, sou mãe, sou muitas coisas também. Eu gosto muito de trabalhar com criatividade em geral, com expressão, poder levar para fora mesmo as coisas que eu sinto e que fazem parte ali no dia a dia. E é isso, então, falando um pouco sobre o trabalho e o contato, no momento em que eu recebi, esse convite, fiquei sabendo do projeto, fazia um bom tempo que eu não estava bordando, estava parada. Eu comecei a bordar muito nova, acho que por volta dos 6, 7 anos. Eu comecei em um curso, essas escolas de contraturno, que na época tinha bastante para a gente não ficar, crianças da periferia não ficarem sozinhas, os pais para não trabalhar. Então eu tinha acesso a uma escola dessas e a gente aprendia bastante coisa, E o que eu mais gostei de aprender ali foi o ponto cruz. Então, o meu primeiro contato foi com o ponto cruz bem novinha. E eu tenho uma tia que ela bordava, ela viu que eu gostei ali, já me pegou, a filha dela não gostava, ela grudou em mim, falou, não, então vamos fazer, nas férias você fica aqui. E ela me incentivou muito, me ensinou muito, sou muito grata por essa tia. E, inclusive, tem vários bordados que eu fiz nessa época que eu achei que tinham se perdido. E quando eu saí da casa dos meus pais, fui pra minha casa, ela meio que me deu de presente, assim como chá de casa nova. Ela pegou vários dos bordados que eu tinha, que ela guardou, eu não sabia, e ela costurou em toalhas para mim, toalhinhas de rosto, assim, de deixar no banheiro. Eu fiquei bem emocionada porque eu achei que tinha se perdido. E isso fez até eu me retomar esse contato com o bordado, porque o tempo vai passando, a gente começa a trabalhar, vai para a faculdade, a gente meio que não tem tempo mais para isso. O que é muito triste, porque é uma coisa que eu não só gosto de fazer, assim, tenho prazer mesmo, assim, seria um hobby, mas é importante para essa questão de comunicação, eu uso muito para me expressar, Então, quando chegou esse convite, eu até questionei se eu
se eu era uma escolha certa, assim, se eu daria conta, né, da proposta, do que a gente estava fazendo, porque era muito tempo que eu estava parada mesmo. E além disso, eu tenho uma filha de 1 ano e 5 meses, então eu estava ali com a minha filha em casa, falei, nossa, não sei se eu dou conta. E no final, eu fico feliz de ter aceitado, né, de ter me jogado de novo nesse mundo. A partir do trabalho, eu voltei a bordar, voltei a fazer mais bordados depois do trabalho, né? Me deu um gás, assim, eu tô pegando bastante coisa, tô fazendo coisa com meus sobrinhos, vou voltar a trabalhar com isso, tô com projetos aí para vender bordado. Então, agradeço muito o pessoal que trabalhou aqui por trás, que fez o convite. Agora eu estou, né, nesse fluxo assim, de voltar a trabalhar com isso, inclusive. Falando sobre a peça, né, essa que está aparecendo ali, a foto que apareceu, que veio para mim, foi a do Sr. Alípio, que inclusive foi quando a gente recebeu a proposta, né, a gente recebeu um documento explicando mais ou menos o que seria a exposição, o que era para a gente estar contribuindo, e veio de exemplo, né, uma foto, que é essa foto do Sr. Alípio. Ela veio como exemplo, acho que todas nós recebemos, né, o mesmo documento. E aí eu olhei a foto dele e falei, tomara que eu receba essa. Eu gostei muito, assim, eu senti muitas coisas, né, olhando para essa foto. E aí eu dei sorte, eu nem comentei nada com as meninas, mas eu dei a sorte, assim, na hora que eu abri a foto para eu trabalhar, era exatamente essa. E o meu processo, na verdade, eu acho que eu levei mais tempo pensando no que eu ia fazer, como que eu ia expressar esse bordado, do que realmente bordando. Para mim era muito importante passar essas emoções mesmo. E o meu processo, como eu comentei, eu sou designer de moda, então eu usei um pouco ali do que eu faço na moda para criar essa peça, né? Então eu sentei, basicamente comecei a escrever tudo que vinha na minha cabeça, assim, todas as emoções, sentimentos, lembranças, né, sobre esse apagamento de ser uma pessoa preta, estar no sul do país. Então eu comecei fazendo assim, tirando todas as expressões, né, colocando no papel, para começar a digerir também, né? Eu acho que quando a gente tira da mente e traz para o material, é mais fácil também de lidar com essas emoções. E nesse processo, né, eu lembrei de muitas coisas. Eu sou curitibana, e o racismo que a gente sofre aqui no Sul, esse apagamento, né, do qual a gente está trabalhando em cima aqui nos bordados, ele é muito específico, né? Quando a gente fala de racismo no Brasil, o racismo no Sul, ele dá uma mudada por essa questão de que aqui a gente realmente é uma minoria quantitativa, né? No sentido de nós somos uma porcentagem menor, acho que em Curitiba 25%, 28%. Então eu lembrei dessa infância, né? Infância e a vida inteira, mas principalmente da infância. E eu queria muito trazer isso, esse silenciamento. A gente só tem um nome, a gente não sabe quem é essa pessoa, a gente não sabe o que fazia, tinha família, não tinha, o que essa pessoa contribuiu, né, na sociedade. E isso pegou muito forte para mim. Então, na hora que eu comecei a pensar, né, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou trazer nesse bordado, me veio muito essa vontade de relacionar o passado com o que eu sinto no presente. Então, né, a foto do Sr. Alípio, tudo aquilo que trazia de emoção, com as coisas que a gente passa de forma mais contemporânea, né, com essa geração atual. E o racismo ele é muito cruel porque ele se adapta, né? A sociedade mudou, nós temos muitas questões culturais e sociais que foram mudando e o racismo vai se adaptando, né? Então ele vai se moldando ali para continuar. Então, para fazer esse link, essa ligação, eu pensei muito na questão comunicação, né? A gente é silenciado, nossas histórias são apagadas e não dá para pensar em tempos atuais e comunicação sem pensar em internet e mídias sociais, né? Então, a minha geração é essa geração que nasceu sem acesso à internet, daí a gente teve acesso e usou muito a internet para fazer isso, né? Para falar sobre vivências e dores.
E aí, na hora de fazer essa... Eu fiz um desenho antes de fazer bordado, né? O que veio na minha mente foi como se fosse uma capa de vídeo do YouTube. Ali ele tá um pouco pequeno, não sei se vai dar pra ver, mas depois lá embaixo vocês podem ver mais de perto. É como se fosse um vídeo do YouTube quando a gente abre, né, pra assistir. E eu coloquei o Sr. Alípio ali, como se fosse a capa do vídeo. Embaixo eu coloquei como se esse vídeo fosse a história dele, né, a história de vida do Sr. Alípio. Mas esse áudio está com um problema, esse vídeo está com um problema de áudio. Então eu coloquei aquele ícone de quando o áudio está bloqueado, né, direitos autorais. E nesse caso o aviso é áudio bloqueado por pertencer à cidade de Curitiba. Para mim é o que poderia expressar melhor assim, essa ligação passado-presente. E eu também quis, né, para trazer mais símbolos do Paraná, do Sul, essa questão muito forte essa campanha de Europa, né, no Brasil. Para quebrar isso, eu pensei em símbolos que as pessoas realmente associassem a Curitiba, Paraná. E eu achei, então, várias fotos eu acho que é uma rosácea de pinhão, né, que a gente vê aí pelo centro inteiro. E então eu resolvi fazer, não é um bordado, é uma aplicação, né, eu peguei um outro tecido e juntei ele no bordado com a linha branca, fazendo aqueles recortes que tem na pedra, né, que a gente vê, e usei isso como uma coroa para o Sr. Alípio, né, como uma homenagem mesmo, né. É uma pessoa que a história apagou, nós temos só um nome, nós temos uma imagem dele com os olhos fechados, e você não sabe se ele está sorrindo, a boca dele parece que ele vai sorrir, mas os olhos têm parece que ele está sofrendo, são muitas emoções ao mesmo tempo, e eu me senti muito conectada com isso, assim, me sinto muito assim também. Então foi esse meu processo, né, isso que eu quis passar com o trabalho que eu fiz. E eu fiquei bem feliz assim, com o resultado e de poder me expressar de forma tão livre, né, através da arte, e poder realmente passar várias coisas ali que eu coloquei no papel a princípio e transformar em uma arte, uma coisa que está aqui exposta, né, que a população pode vir e ter acesso. E é isso. Boa tarde a todos, muito prazer, meu nome é Milane, mais fácil. E mim? Tenho 35 anos, sou nascida natural aqui de Curitiba, moro em Almeida de Tamaré, Rio Grande faz a curva, né? Sou uma mulher negra do século XXI, sou candomblessista, sou mãe daquela menininha ali. O bordado não é meu, o bordado é dela. Ela estava na semana do Projeto da Paz, né, na creche, aprendendo sobre paz, união, amor familiar. E daí ela veio com o desenho para mim e falou: mãe, eu queria fazer esse no bordado. Eu olhei para ela, olhei para o desenho e falei: então tá, minha filha, vamos fazer esse bordado. Daí ela falou para mim que não existe uma família sem uma casa, não existe um lar sem amor, não existe um mundo sem paz. Coisas que, para uma criança de 4 anos, é uma coisa assim, um entendimento muito além do que eu acho necessário para uma criança. Olhando a foto do seu Manuel, que foi quem eu bordei, o que ele me transpareceu foi a mesma coisa que minha filha fala: paz. Ah, mãe, a gente precisa de paz, a gente precisa de união, a gente precisa de amor, a gente precisa de menos guerra. A Ana, ela é como dizer, a Ana é uma maré, né? Toda criança é uma maré. Mas ela veio com muitas coisas boas. E ela veio com esse desenho para mim: mãe, eu queria esse desenho no bordado. Eu falei: então eu vou fazer, minha filha, porque vai ser isso, acho que vai ser bom. Eu bordo desde os meus 14 anos, né? Eu falei para minha avó: me ensina a bordar. Ela falou: não, eu aprendi sozinha, você também é capaz de aprender.
E daí eu fiz a minha primeira toalha com o meu nome. Voltei a bordar há 3 anos atrás, quando começou a nascer criança na família. Eu quero toalhinha de boca, eu quero um enxoval, eu quero isso, eu quero... Não, bora fazer. Também vamos fazer. Daí surgiu o convite para mim, no grupo das Mulheres Pretas de Curitiba. Falei, vou fazer o bordado assim. Peguei na época que eu estava trabalhando na service. Eu não sei como que eu dei conta de cuidar da Ana, do bordado da casa, dos bichos, né? Tem bastante, né? Né? Tem bastante? Tem bastante bicho, graças à Ana também, né? E é isso. Nós estamos num mundo onde que minha filha fala que tem que se preservar a família, o amor, a paz. É isso, Betinha? É? Então tá, gente, acho que é isso. Tchau, tchau. Boa tarde, meu nome é Ângela. Eu também aceitei o convite para o bordado das meninas. No começo pareceu um desafio, porque você, puxa, um museu? De onde veio esse convite? E, de qualquer forma, para mim foi um prazer entrar em contato com essa ideia, né, da exposição. Eu bordo também desde 7, 8 anos e nunca foi um meio de renda para mim, mas sempre um cano de escape, né, para as minhas emoções, para o meu momento. Então, por hobby mesmo. Dizem que o que você faz por hobby é aquilo que você realmente é. Não há compromisso com qualquer tipo de ganho, né? Não no plano objetivo. E eu já comentei aqui que para mim é muito, muito difícil separar os seres humanos em cor, sexo, idade. É muito difícil para mim. Eu estou há muitos anos na filosofia. Essa concepção de separatividade já não entra mais na minha mente, nem nas minhas emoções. E para entender essa coisa do racismo, eu fui estudar, eu fui investigar quais os diferentes aspectos da escravidão durante a história da humanidade, né? A história que nos chegou. E eu vi que sempre teve escravos, né? Hoje existem os escravos modernos, né? Que somos nós. Roubam muito do nosso tempo, das nossas emoções, jogam a gente muito pro ter, né? E a gente acaba esquecendo quem é, né? A gente perde o sentido e a finalidade das coisas, tudo fica no mesmo pacote. Se eu não quiser mais um amigo, eu simplesmente vou na rede social e boto ele no puxa o descarga. Então eu quero que vocês entendam que eu tenho muito respeito. Eu até conversei com o senhor José Tiburcio, que foi o que eu bordei, que eu me inspirei para fazer o bordado. E eu coloquei a minha posição de ser humano para ser humano com ele, né? E eu falei exatamente isso para ele, um dia olhando a imagem. Seu José Tiburcio, eu sei que você deve ter tido suas dificuldades na sua época. Eu também tive as minhas na questão da raça, do racismo. As pessoas encontram formas de agredir a outra. Você não é pela raça, porque você é mulher, porque você é velho, porque você é louco, porque você é gordinho, porque você é branco. É uma separatividade danada. Todo mundo em bando, todo mundo em seita, cada um defendendo a sua parte. Eu não me sinto melhor por isso, mas eu não consigo mais me separar as pessoas
nem as situações, nem as circunstâncias. Eu acho que na história, na filosofia da história, a gente estuda que, infelizmente, né, os processos eles vão ganhando corpo, né? Eles se disfarçam. Mas sempre tem uma causa primeira. Sempre tem uma causa primeira, e isso que a gente vê de racismo, idolatrias e tal, são só os efeitos. Se essa forma de pensar e fazer as coisas tivesse dado certo, essa criança não estava apelando para amor, bondade, justiça e sentido de família. Porque para ela ia ser uma realidade tão pronta já, que ela não ia estar apelando por isso. E se tivesse que dar certo, o modelo que a gente está seguindo de separatividade já teria dado certo, porque quando a gente vai para a história, o ser humano sempre dá um jeito de se separar. Seja em tribo, porque eu tenho mais dinheiro, você tem menos dinheiro. E como eu coloquei da outra vez, a escravidão, a gente sofre ainda a ressaca dessa escravidão negra, né? Porque dentro da história da humanidade é muito recente. Muito recente. Então a gente ainda sofre os impactos. Qual o meu receio? O meu receio é que só troque de lado. Eu não quero ver a minha raça fazendo a mesma coisa que, digamos, os povos brancos fizeram. Eu não quero ver. Eu acho que a raça negra é muito mais do que isso que a gente cultua, né? E eu não quero ver nenhum ser humano de qualquer cor fazendo nada disso para outro ser humano, só porque a cor é diferente. Então, para mim, é muito difícil chegar nesse materialismo, porque, apesar de tudo, eu não posso dizer que eu não sofri racismo, às vezes sou, só que o problema é da outra pessoa, não é meu. Eu não vou pegar aquilo que não é meu. Ela que se acerta lá com as emoções dela, com a cultura dela. Mas eu nunca, nem quando eu era pequena, eu nunca julguei ninguém pela cor da pele ou pelo tanto de dinheiro ou de grana que ela tem ou não tem, porque as pessoas acham problemas, né, na grana, né? Aí se tem é um problema, se não tem é dois problemas, tipo o casamento. Você está casado, quer casar e a gente não sabe bem para onde está se dirigindo. E eu acho que tem que ter, sim, quem mostre os buracos. Eu acho importante. Mas esse não é o meu papel. Não é isso que eu quero para a minha vida. E então o meu bordado ele representa isso. Essa mão é todos os seres humanos. Porque todos os seres humanos, todas as civilizações, os povos, as comunidades, eles tiveram força quando quiseram e quando se uniram para terminar um modelo e começar outro. Se não está dando certo, não é muito inteligente que a gente continue batendo na mesma tecla. E essas correntes douradas são aquilo que nos une como seres humanos. E eu conversei ainda mais com o seu José Tibúrcio e eu não sabia o que eram os pássaros. Mas na outra vez eu comentei que esses pássaros rompendo a corrente de alguma forma simbolizou a passagem da minha filha, que é recente. E também, por que não? Essa libertação desses dogmas, desses separatismos, é algo que eu gosto de pensar, gosto de imaginar e gosto de sonhar que é possível. Então,
o bordar, para mim, ele tem é muito simbólico, é muito mitológico, né? Não é uma coisa que eu faça sem estar vivendo o momento, sem estar compartilhando com as pessoas os meus mais profundos sentimentos. E foi isso que eu fiz com o seu José Tiburcio. Eu entrei em contato com ele, né? Porque não existe mais a presença física, mas a partir do momento que você vai criando uma relação ali com a pessoa, né? De conversar e de querer simbolizar, né? Você acaba criando intimidade e também tendo uma certa liberdade, por que não? Então, esse bordado significa isso para mim. Para além de tudo que a gente acredite, que a gente ache, nós somos seres humanos. E que um dia, e que seja breve, uma criança desse tamanho não precise mais apelar por amor, nem amizade, nem união, porque o ambiente já vai estar pleno disso. É isso que eu queria falar muito para vocês, é assim que eu me sinto. E eu acho que toda luta tem seu valor, né? Mas eu acho que não dá para a gente repetir para padrões. É muito perigoso. Obrigada, gente. Bom, gente, então tem o bordado também da Eliana Brasil, que não pode estar aqui hoje. A gente vai ver lá embaixo, acho que lá embaixo, vendo a obra, a gente comenta um pouquinho sobre o que ela contou pra gente da última vez que ela veio, o que significa o bordado. Tem também o bordado da Valdenice, que também não pode estar presente, que ela acabou se mudando, não conseguiu vir hoje. E daí a gente comenta um pouquinho o que elas contaram pra gente nesse processo delas, para vocês também ficarem sabendo. Agradeço demais a presença de vocês três, de todo mundo que está aqui. E agora eu convido todo mundo para a gente descer lá na exposição. E daí só tentar também que vocês viram ali na foto que tem um bordado, tem um nome bordado, né? O bordado que elas fizeram. E tem a onda sonora que faz quando a gente pronuncia o nome dessa pessoa, né? Que elas bordaram. No caso ali da Eliana Brasil, é a menina, nome desconhecido. Então, o Duda, que é um dos curadores da exposição, ele pronunciou, né, essas palavras, menino, nome desconhecido, e os outros nomes, e a onda sonora que se formou foi feita bordada também. Então, os bordadeiros receberam esse tecido com o nome e com essa onda sonora. E elas puderam fazer nesse espaço do meio uma intervenção, né, com seus bordados e as suas ideias. Então, agora eu convido todos vocês a descer com a gente lá na exposição.